Amados, nós podemos nos alegrar. Você pode celebrar. Você entende que a vitória dele significa a minha e a tua vitória. Aleluia. Ele não venceu por ele, ele venceu por mim e por você. Ele venceu porque de fato ele nos amou em uma medida em que a razão e o entendimento humano muitas vezes não podem compreender, porque de fato, queridos, ele nos amou quando nós éramos seus inimigos, quando nós estávamos vivendo alheios à vida de Deus, nós havíamos perdido aquela natureza santa, por consequência do pecado, por consequência da decadência em que nos encontrávamos. Mas Jesus, ele veio me trazer e te trazer uma vida que eu e você não tínhamos acesso. Nós não estamos falando da vida humana, biológica, natural, a bios. Nós estamos falando da zoé. Nós estamos falando da vida do tipo de Deus. Nós estamos falando da natureza do Senhor. Ele veio trazer para mim e para você. Em um outro tempo nós éramos dominados. Nós vivíamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. E nós éramos por natureza filhos da ira. Mas o Senhor, ele se compadeceu da minha fraqueza e da tua fraqueza. O Senhor, ele se compadeceu do estado em que eu me encontrava e do estado em que você se encontrava, e o próprio Deus decidiu se fazer carne e se fazer homem e vir em meu socorro e em teu socorro. Aleluia. João, ele faz uma afirmação tremenda. João, ele diz duas frases. Na verdade não foi João que falou isso, na verdade quem falou isso foi Jesus. João escreveu lá no capítulo 17 a oração sacerdotal de Jesus. E Jesus, ele faz duas afirmações que eu costumo dizer, queridos, que é a base para o entendimento Deixa eu abrir lá para você. João 17. Essas duas afirmações de Jesus é a base para o entendimento da natureza, do tipo de Deus, ou a base para o entendimento da identidade cristã. Se o cristão ele não entender o que Jesus ele falou no início da sua oração sacerdotal, no capítulo 17, vá abrindo lá, João 17, verso 3. Ele diz o seguinte: e a vida eterna é esta. Olha só o que é que ele diz. Nisso consiste a vida eterna. E a vida eterna é esta. Aí ele continua e diz o seguinte: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus, ele está falando o seguinte: nisso consiste a vida eterna. Ele está falando a respeito do entendimento, a respeito da vida eterna. Duas afirmações Jesus fez aqui: que te conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro. Nós servimos o Deus único e verdadeiro. Ele é o Deus único e verdadeiro. Nós servimos, amados, ao Deus vivo. É um Deus que está se movendo a meu favor e a teu favor. Um Deus que quer de mim, de você, uma vida de relacionamento vivo. O Senhor está querendo em todo tempo se relacionar comigo e com você. Mas a vida eterna consiste nisso. Em quê? Em que o conheçamos. Nós temos que conhecer o Pai. Eu falei que essas duas afirmações são a base para o entendimento
da identidade cristã. Se você não conhece o Pai, você não se conhece. Mas ele não para por aí. Ele não diz que a vida eterna consiste somente em conhecer o Pai, mas também conhecer a Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Aquele que ele enviou. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: quem é Jesus? Você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Qual o propósito da sua vinda? Por que Jesus veio? Por que o próprio Deus se fez homem? Por que Deus ele viveu como homem? Por que Deus ele se fez homem e foi tentado em todas as coisas, a minha semelhança e a tua semelhança? Queridos, eu sei que ele veio para expiar, não somente expiar, mas redimir, porque a expiação significa cobrir. Ele veio fazer algo mais profundo, ele veio me resgatar e te resgatar, ele veio pagar totalmente o preço pela minha iniquidade e pela tua iniquidade. Ele veio de fato morrer a minha morte e a tua morte, para que eu e você tivéssemos acesso à sua vida, a vida do tipo de Deus que ele veio trazer para mim e para você. Mas queridos, eu quero que você entenda que isso é o início da minha caminhada e da tua caminhada cristã. Eu quero que você entenda que a salvação é o início da nossa caminhada. Ele é a porta, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Mas eu quero que você entenda que entre o princípio e o fim existe uma jornada. E quando nós falamos de vida eterna, e quando nós falamos de novo nascimento, e quando nós falamos de vida de Deus recebida em nós, através do novo nascimento, através da vida eterna que nós recebemos, nós temos que entender que existe uma jornada, existe uma caminhada, um caminho que tem que ser trilhado por mim e por você. E Jesus, ele fazendo a oração sacerdotal, ele diz assim: olha, a vida eterna consiste nisso, que você conheça o Pai. Quem é o Pai? O único Deus verdadeiro, o único Deus e verdadeiro Deus. Mas também que conheçam a Jesus, a quem ele enviou. Quem é Jesus? Jesus é o conceito de homem perfeito no coração e na mentalidade de Deus. Quem é Jesus? Jesus é o modelo a ser seguido por mim e por você. Quem é Jesus? É o homem perfeito, é o primeiro Adão, ou o último Adão, desculpa. Eu estou falando que Jesus, ele é o conceito de Deus para a humanidade. Quando Deus ele pensou no homem, ele criou um homem perfeito. O pecado estragou o homem, o pecado distorceu a imagem do homem, o pecado fez com que o homem perdesse a sua identidade. O homem ele perdeu a sua identidade, ele deixou de entender quem ele era, ele deixou de entender o que ele podia. Por quê? Porque ele parou de entender quem era o Pai. Porque, amados, nós temos que entender que morte espiritual significa alienação da vida de Deus, separação de Deus. Quando o homem morreu, a consequência da morte foi a separação de Deus. O homem ele foi desconectado da fonte da vida. E o resultado disso, queridos, qual é o resultado disso? Medo, sofrimento, enfermidade, miséria, escravidão, pecado. Sim ou não? Tudo isso o homem colheu por consequência da alienação da vida de Deus. Mas em que consiste a vida eterna? Amados, eu quero que você entenda, nós temos que entender essa verdade. Isso não deve ser apenas uma informação em nossas mentes, mas nós temos que entender que de fato isso é uma realidade em mim e em você hoje, nós que somos nascidos de novo. A vida eterna, ela é uma realidade. Eu quero que você entenda que a realidade do céu já existe dentro de nós. Jesus, ele dizendo assim, olha, o reino de Deus, ele está dentro de vocês. Em outras passagens ele diz, o reino de Deus está no meio de vocês. Aonde está o reino? Dentro ou no meio? Nos dois. O reino, ele está dentro de mim e de você, nós que somos nascidos de novo, mas nós como igreja, que somos
de fato detentores da verdade, nós temos que manifestar esse reino, ou nós temos que manifestar as verdades, ou os princípios deste reino. O poder e a glória desse reino, ele tem que ser manifesto através da minha vida e da sua vida. Aonde eu e você nós estivermos, o reino de Deus tem que estar. E nós temos que ser ousados para representarmos esse reino. Eu fui pegar o videogame do Leandro ali. Quando eu cheguei lá, tinha um rapaz no chão, com calafrio, gritando, sentindo calafrio, uma dor no estômago. Eu vi uma oportunidade ali do reino ser manifesto. Eu cheguei para o rapaz, cheguei lá no meio daquela loja e disse assim: olha, eu sou cristão, eu creio que se eu orar e impor as mãos sobre ele, ele vai ser curado. Ficou todo mundo olhando para mim. O pessoal, não sei se eles ficavam mais assustados comigo ou com o rapaz que estava se batendo no chão. Eu sentei o rapaz, eu disse assim: você crê? Aí ele: eu creio. Aí depois ele começou a gritar: eu vou morrer, eu vou morrer. Eu disse: não, não vai morrer não. Está repreendido, não vai morrer não, vai não. E começa espírito de morte, Satanás, sai demônio, em nome de Jesus, orando, irmãos. No nome de Jesus. Eu estava sentindo alguma coisa ali naquele momento? Não. O Senhor mandou? Não. Eu estava sentindo alguma coisa? Eu sentia a unção? Não. Eu não estava sentindo nada. Eu estava com vontade de orar? Também não. Eu queria entrar o mais rápido possível. Eu queria pegar o videogame do Leandro e ir para casa. Mas eu sabia que era a oportunidade do reino ser manifesto. Aí ontem, quando eu estava na casa do Ilcinho, eu liguei para o rapaz lá para saber. E o rapaz disse: rapaz, ele está bom já. Está bom, está bonzinho, obrigado aí, viu? Muito obrigado. Amém? Mas o rapaz, ele estava sentindo uma dor, uma cólica, que ele disse assim: eu vou morrer, eu vou morrer. E eu comecei a orar por ele, ele começou a se bater. Eu disse: vai endemoniar. Eu pensei mesmo que ele ia endemoniar ali. Mas se endemoniasse, não tem problema, queridos. Nós estávamos prontos, amém? Vai ter que sair em nome de Jesus. Sai enfermidade, sai demônio, sai tudo. Tudo tem que se curvar, todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus. Amém? Todos que estavam ali foram marcados com certeza. Porque eu estava ali, entrei naquele local, e quando eu vi aquela cena, já me conheciam do dia que eu tinha ido deixar o videogame lá. Mas eu acho que eles não imaginaram que eu era cristão. Mas eles viram o reino em ação, em manifestação. E nós não podemos perder oportunidades. Amém? Nós não podemos perder oportunidades, porque, amados, nisto consiste a vida eterna, em que conheçamos a Deus, que é o nosso Pai, o Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. E compreender e entender quem é Jesus, é compreender e entender quem é você. Amém? Porque Ele, Jesus, é o modelo perfeito de homem. É o homem na mente de Deus, o homem perfeito na mente de Deus. É o padrão a ser seguido por mim e por você. Ele não venceu porque ele era Deus. Ele teve que vencer como homem. Nós vemos isso de forma clara nas Escrituras. Como está escrito lá em Atos no capítulo 10, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
Ele teve que vencer como homem na dependência total da pessoa do Espírito Santo. Da mesma forma, eu e você, nós temos que vencer como homem na dependência total da pessoa do Espírito Santo, sabendo que Ele habita de forma permanente em nossas vidas. Jesus, Ele é o modelo. Mas o homem, por causa do pecado, ele perdeu a sua identidade. E eu costumo dizer, queridos, que o pecado, ele deforma aquilo que Deus criou de forma perfeita. Nós podemos ver o próprio exemplo de Jesus. A Bíblia fala, o profeta, ele diz, o profeta messiânico Isaías, falando a respeito de Jesus, na crucificação, diz que ele não tinha aparência humana. Quando o pecado da humanidade veio sobre ele, sobre o seu corpo, ele ficou deformado, porque o pecado, ele tem a capacidade de deformar. Nós não podemos, queridos, como igreja, ter acordo com o pecado. Nós temos que entender de fato quem nós somos, e que o pecado, ele não é senhor sobre as nossas vidas. Nós não somos escravos do pecado, nós não somos escravos da carne, nós não somos escravos do diabo. Amém? Quanto mais nós conhecermos o Pai, quanto mais nós conhecermos Jesus, a quem foi enviado pelo Pai, mais nós nos conheceremos. Amém? Mais nós nos conheceremos, porque a vida eterna consiste nisso, em que conheçamos o Pai, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Lá em Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 14, tem um texto que é bastante conhecido de todos nós, que diz o seguinte: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Não é isso que fala? No verso 14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Ele fala a respeito de uma característica dos filhos. O apóstolo Paulo, sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escrevendo aos Romanos, que característica é essa? A capacidade de ouvir a Deus e andar segundo a instrução divina. Ele diz assim: olha, a característica do filho é ser guiado pelo Espírito. É algo normal, não é algo espetacular, irmãos. O Senhor, Ele tem nos chamado para este nível de relacionamento com Ele, porque a vida eterna consiste nisso, uma vida de relacionamento com o Pai. Amém? O Senhor, Ele tem nos chamado para mais perto. Qual a característica dos filhos? Ser guiado pelo Espírito. Aí eu acho interessante no verso 15, o que Paulo fala, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz assim: olha, porque vocês não receberam espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes espírito de adoção, no qual clamamos: Abba, Pai. Amém? Quem são aqueles que vivem atemorizados? Quem são aqueles que têm medo? São aqueles que não se conhecem, são aqueles que não têm o entendimento da sua natureza e da sua identidade cristã. Por que o medo domina? Porque eles estão debaixo de escravidão. Sim ou não? Estão debaixo de escravidão. Mas Paulo, ele falando dos filhos, ele diz assim: olha, os filhos, eles não são escravos. E porque eles não são escravos, eles não têm medo. Por que eles não têm medo? Porque eles se conhecem. Por que eles se conhecem? Porque eles conhecem o Pai. E se eles conhecem o Pai de amor, zeloso, cuidadoso, que supre, que cuida, que guarda, isso vai produzir ousadia em suas vidas. Ele diz: porque vocês não receberam espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Quem são aqueles que vivem atemorizados?
são aqueles que estão debaixo de escravidão. Eu e você, nós não fomos chamados para ser escravos. Nós não estamos mais na posição de escravos. O pecado não é mais senhor sobre a nossa vida. O diabo, ele não é mais senhor sobre a nossa vida. A carne não é mais senhor sobre a nossa vida. Nós somos livres. Essa é a minha posição e a tua posição de filho amado. As pessoas, elas têm confundido a graça de Deus com libertinagem. Mas a graça de Deus não é libertinagem. Quantos sabem disso? Porque a graça é algo que me empodera e te empodera. Para quê? Para triunfar, para reinar sobre o diabo, sobre o pecado e sobre a carne. A graça é o acesso à presença, e só tem acesso à presença aqueles que receberam a vida eterna, e aqueles que receberam a vida eterna não são escravos. É o que Paulo está dizendo aqui. Ele diz assim: olha, vocês não receberam espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Mas vocês não são escravos, vocês não são dominados pelo pecado. Aqueles que são escravos do pecado, eles vivem com temor, eles estão paralisados pelo medo, eles fazem parte de um reino das trevas, de medo, de escuridão. Não é o meu caso e o teu caso, mas nós recebemos o espírito de adoção, no qual clamamos: Abba, Pai. Por que ele fala a respeito de adoção? Ele se refere ao meu corpo e ao teu corpo, mas ele se refere também ao fato da restituição de Deus para mim e para você. Porque nós éramos filhos e nós estávamos conectados. Por consequência do pecado, nós fomos desligados e nós perdemos a natureza divina. E porque nós perdemos a natureza divina, nós éramos escravos do diabo, nós éramos dominados pelo pecado. Mas Deus me trouxe, te trouxe de volta através de Cristo, através do novo nascimento. Novamente eu e você, nós fomos introduzidos na família de Deus. Novamente nós fazemos parte dele, do seu reino. E eu acho interessante que ele diz assim: vocês receberam espírito de adoção, no qual clamamos: Abba, Pai. Aqueles que foram reconectados à fonte da vida, eles têm direito a se relacionar com o Pai de forma íntima. Ele usa uma palavra carinhosa, uma palavra de intimidade: Abba. Abba é como se fosse papaizinho, paizinho querido. Aí no verso 16, ele diz: o próprio Espírito testifica ao nosso espírito. Testifica o quê? Que nós somos filhos de Deus. Aí ele diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofrermos, para que também com Ele sejamos glorificados. Quem são aqueles que vão experimentar a glória? São aqueles que são participantes, não somente da vida eterna, que foi trazida para mim e para você, por Jesus Cristo, mas são aqueles que são participantes do sofrimento. Pastor, misericórdia, você está dizendo que eu tenho que sofrer? Queridos, existe um sofrimento lícito, que cristão nenhum pode deixar de usufruir e experimentar. É o sofrimento de Cristo. Jesus, ele sofreu? Claro que sim. A Bíblia fala lá em 1 Pedro, no capítulo 1, ou no capítulo 4, desculpa, no verso 1, ele diz assim: aquele que sofreu na carne, deixou o pecado. Falando de Jesus. Você sabia que resistir ao pecado produz um sofrimento na minha carne e na tua carne? Pedro, ele não estava simplesmente se referindo ao martírio de Jesus na cruz. Ele estava dizendo o seguinte: olha, Jesus, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas ele não pecou, ele venceu a tentação, ele venceu o pecado. Não existe ilicitude em ser tentado, não existe pecado na tentação. O pecado, ele acontece na minha vida e na tua vida quando nós cedemos à tentação.
E o pecado consumado, ele gera a morte. O salário do pecado continua sendo a morte, antes da vida eterna e depois da vida eterna. Antes de eu nascer de novo e depois de eu nascer de novo. Amém? Aleluia. Como eu falei, o novo nascimento simplesmente nos introduz e nos faz passar pela porta que é Jesus. Jesus, ele é a porta, ele é o acesso. Mas depois que eu e você, nós entrarmos pelo acesso, meu querido, existe uma jornada, existe uma caminhada que deve ser trilhada por mim e por você. As pessoas, muitos querem reinar. Nós estávamos falando aqui, reinar em vida. Mas as pessoas, elas não entendem que a posição de rei será estabelecida na minha vida e na tua vida através do sacerdócio. O sacerdócio vem antes do reinado. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele diz que eu e você, se eu não me engano, no verso 7, ele diz que eu e você, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo escolhido. Com qual propósito? De manifestarmos a sua glória, a sua bondade, a sua benevolência. Mas a Bíblia fala que nós somos o quê? Sacerdócio real. O sacerdócio, ele vem antes da realeza. Na verdade, o meu sacerdócio e o teu sacerdócio irá estabelecer a minha realeza e a tua realeza. Eram dois ministérios distintos no Antigo Testamento: o sacerdote e o rei. O rei, ele necessitava, ele precisava do sacerdote e do profeta. Senão ele desviava, ele perdia, ele desviava do caminho. Queridos, hoje Paulo diz que nós somos o quê? Sacerdotes reais. Nós somos aqueles que têm acesso direto à presença de Deus. E esse acesso vai estabelecer o meu reinado e o teu reinado. Quando eu falo de reinado, eu estou dizendo reinar em vida com Cristo, é não ser escravo. Uma vida na presença de Deus, uma vida em comunhão com Ele, vai forjar em mim e em você a nossa identidade. Nós vamos começar a conhecer e entender quem nós somos. Amados, isso é algo que é resultado de uma vida de comunhão íntima com o Senhor. Nós só nos conheceremos se investirmos tempo na sua presença. Se não investirmos tempo na presença de Deus, nós não nos conheceremos, não entenderemos quem nós somos, qual o nosso propósito. Estou quase encerrando. Eu gostaria de ler com você até o verso 7, já que nós começamos a falar sobre isso. 1 Pedro capítulo 2. Porque nós temos que entender que aquilo que foi afirmado por Pedro não está sem contexto. Amém? Ele falou, existem afirmações antes, coisas que ele falou antes de falar aquilo. Em 1 Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 1, ele diz o seguinte: despojando-vos, portanto, de quê? De toda maldade, dolo de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o quê, irmãos? Diga: crescimento para a salvação. Eu quero que você entenda que eu e você, eu disse que o novo nascimento, ou o fato de nascermos de novo, simplesmente nos introduz no início da jornada.
Jesus, ele é a porta, nós temos acesso à vida eterna através de Jesus, mas nascer de novo é simplesmente o início da caminhada. E aqui nós vemos Pedro falando claramente. Ele está falando a quem? Ele está falando a bebês espirituais. Na verdade, a Bíblia ela fala de todas as faixas etárias, sim ou não? De todas as estaturas. E aqui ele está falando de um tipo de crescimento, um nível de crescimento e um tipo de alimento. Ele não está dizendo que eu deva me alimentar para sempre com leite espiritual. Por exemplo, nós vemos Paulo falando de alimento sólido. E ele diz que o alimento sólido não é para os bebês, o alimento sólido é para os adultos. Sim ou não? Que adultos? Ele está falando adultos naturais, humanamente falando? Não. Ele está falando adultos espirituais. Ele está falando aquele cristão que cresceu, que desenvolveu, amadureceu. Mas aqui ele está falando do início da minha jornada e da tua jornada. O que é que nós temos que fazer, queridos? Nós temos o entendimento e nos despojarmos, nos livrarmos de coisas. Quem é que tem que se despojar? É Deus que tem que arrancar de mim. Senhor, arranca de mim esse pecado, Pai. Não, eu tenho que fazer algo com aquele pecado. Eu tenho que resistir, eu tenho que entender que a vida eterna é uma realidade em mim. Não é Deus que vai resistir por mim ao pecado. Paulo diz assim, olha, Senhor, afasta de mim esse espinho na carne. Qual foi a resposta do Senhor a Paulo? Lá no capítulo 12, na sua segunda carta aos Coríntios. Deus, ele olha para Paulo e diz assim, Paulo, tu não entendeu ainda? Paulo, a minha graça te basta. O próprio Deus havia falado para os discípulos, antes de ser assunto ao céu, o quê? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí logo depois, antes dele ser assunto aos céus, o que foi que ele disse? Ele passou uma procuração para a sua igreja, para os seus discípulos, que sou eu e você. Ele diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto. Por quê? Porque ele é o cabeça. Quem somos nós? O corpo. O corpo de quê? Da igreja. Jesus, ele é o quê? O cabeça da igreja. E eu e você como cristão, nós somos o corpo. Qual é a nossa posição? Na posição que ele está. Qual é o objetivo final da minha caminhada e da tua caminhada? Apocalipse capítulo 3, verso 21. É o objetivo final. É sentar no trono juntamente com ele, da mesma forma que ele sentou juntamente com o Pai. Amém? Mas ele diz assim, ó: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o quê? Crescimento para a salvação. Nós vemos outra afirmação de Paulo, lá no capítulo 2, na sua carta aos Filipenses, que ele fala a respeito de desenvolvermos a nossa salvação. A nossa salvação, ela está sendo desenvolvida. É a mesma afirmação de Pedro aqui. Pedro, ele usa outras palavras para falar da mesma verdade. Que verdade? Que nós estamos avançando, crescendo, existe uma jornada. Eu e você, nós temos que desenvolver na vida cristã. E é algo, amado, que depende de mim, não de você. Depende de mim e de você, não de Deus. Depende de mim, de você, não de Deus. Porque a verdade é que Deus, ele quer produzir crescimento na minha vida. É o desejo do Pai. Deus, ele deseja ardentemente se relacionar comigo e com você. Agora, existe desejo na minha vida e na tua vida? Será se nós temos buscado o Senhor, queridos? Será se nós temos de fato separado um tempo de qualidade para buscar a face de Deus? Será se existe aquela fome, aquele desespero que existia na vida de Moisés? Moisés, um homem que não nasceu de novo, um homem que não chegou no nível que eu e você chegamos, porque ele era servo de Deus, ele não nasceu de novo. Eu e você, nós somos filhos, porque o novo nascimento ele se tornou possível depois do sacrifício de Jesus.
Mas Moisés, ele diz assim: olha, eu quero a glória, eu quero que você vá comigo. Senhor, se você não for, eu não irei. Se você não estiver envolvido no negócio, eu não faço, eu não avançarei, eu não irei. Será que existe essa dependência na minha vida e na tua vida, que nós podemos ver na vida de Davi, um homem cheio de habilidades naturais como guerreiro, um homem que tinha travado várias guerras e venceu todas, mas era um homem que reconhecia a presença, um homem que buscava sempre em Deus estratégias, um homem que trouxe a arca, quando a arca tinha passado 40 anos, fora de Jerusalém, no reinado de Saul, porque Saul desprezou a presença. Davi, no início do seu reinado, a primeira coisa que ele fez, foi trazer a presença, foi trazer a arca. Queridos, nós temos trazido a presença, nós temos impelido a presença de Deus das nossas vidas. Nós temos buscado o Senhor, ou nós temos desprezado o Senhor? A nossa confiança está em quem? Em Deus, ou na força do nosso braço, ou na nossa inteligência, na nossa capacidade humana? Eu sei que eu estou falando para pessoas inteligentes, capacitadas, muito mais inteligentes do que eu, muito mais capacitadas do que eu. Mas a tua confiança está depositada em quê? Pedro diz assim: olha, nós devemos nos despojar de todo dolo de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, e nós temos que desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. E queridos, ele fala algo tão interessante aqui. Ele diz assim: olha, existe o leite genuíno. Se Pedro ele chama atenção para o genuíno, é porque nós temos que ter muito cuidado, porque existe o falso também. O que vai produzir crescimento na minha vida e na tua vida? É o leite? Sim, mas tem que ser o genuíno. Se tu se alimentar com falsificado ou com envenenado, em vez de produzir crescimento, vai produzir morte. O que é que nós temos o que é que tem nos alimentado? Nós temos nos alimentado de quê? Nós temos nos alimentado da palavra, nós temos nos enchido com a palavra. Jesus ele falou que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, porque o homem ele é o ser espiritual, amém? Ele é espírito, alma e corpo, e o alimento espiritual é aquilo que procede da boca de Deus, é a palavra, é que vai me fortalecer no homem interior. Nós temos nos enchido com a palavra, queridos, ou nós temos negligenciado a palavra? Porque o leite ele vai produzir crescimento para a minha salvação e para a tua salvação. Pedro diz: olha, nós crescemos na salvação. Por quê? Porque o próprio Paulo diz que na esperança nós somos salvos. Por que Paulo diz que na esperança nós somos salvos? Porque nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Ih, pastor, agora embaralhou tudo. No momento que eu nasci de novo, meu espírito foi recriado, eu fui salvo. Eu tenho uma vida eterna dentro de mim, uma realidade. Mas hoje a minha mente, a minha alma, a minha psique, ela tem que ser salva, ela tem que ser renovada. Ela está sendo salva. E o meu corpo ele será salvo naquele dia, quando o mortal será revestido de imortalidade. Por isso que Paulo diz assim: olha, na esperança eu sou salvo. Porque existe uma jornada, queridos. Existe uma jornada. O início da jornada é Jesus. O início da jornada é a vida eterna. É o momento que eu e você, nós nascemos de novo. É por isso que nós somos armenianos. É por isso que nós cremos que a salvação ela pode ser perdida. Amém? Porque nós estamos trilhando de fato uma jornada, um caminho. Aí ele continua e ele diz assim: olha, que é o que me choca a afirmação no verso 3. Olha só o que é que ele diz: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é o quê? Bondoso. Irmãos, Pedro ele está dizendo o seguinte: se é que você já tem provado a bondade de Deus,
Sabe o que acontece? Que muitos cristãos vão viver a vida inteira sobre a terra, não vão crescer, não vão desenvolver espiritualmente e, consequentemente, não vão experimentar os favores do céu aqui na terra. Porque eu e você, nós temos que começar a viver o céu aqui. E viver o céu aqui, irmãos, é reinar em vida. Aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um só, que é Jesus Cristo. Não é isso que Paulo fala? Aí ele continua, verso 4: chegando-vos para ele, a pedra que vive. Nós temos que nos achegar a ele. É uma ação que parte do homem. Não é isso que Pedro está dizendo? Se achegue a ele. A ele quem? A Jesus. Ele é a pedra que vive. Amém? Aí ele diz: rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Verso 5: também vós mesmos, como pedras que vivem, nós somos edificados casa espiritual, para serdes o que, irmãos? Sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Olha só o que ele diz: eu e você, nós somos o que? Nós somos pedras vivas. Nós estamos o que? Em construção. Nós estamos sendo edificados. Edificados como o que? Como casas espirituais. Para quê? Porque nós somos sacerdócio santo. Estamos sendo edificados como casas espirituais. Para quê? Para apresentar sacrifícios aceitáveis a Deus. Queridos, deixa eu te falar. O sacrifício, ele vem antes do fogo. O sacrifício, ele vem antes da glória. O sacrifício, ele vem antes da manifestação da glória de Deus. A Bíblia fala que eu e você, como sacerdócio santo, nós temos que apresentar sacrifícios espirituais a Deus, que é o nosso culto racional, como Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 12. Lá no capítulo 12, no verso 1, ele diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão. Na verdade isso é Efésios 4. Eu misturei os versículos, tá, irmãos? Eu abri na página errada a Bíblia. Romanos 12, 1 diz assim: rogo-vos, pois eu, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que apresenteis, rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Amém? Nós temos que apresentar sacrifícios. Existem sacrifícios aceitáveis diante de Deus. Qual é um dos sacrifícios aceitáveis diante de Deus? Qual é o culto que Deus recebe? Eu apresentar o meu corpo, eu subjugar o meu corpo. 1 Coríntios 9, 27, Paulo diz a mesma coisa: eu esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Aleluia. Vou concluir agora, irmãos. Nós somos uma casa espiritual, nós estamos sendo construídos. Nós somos sacerdócio santo. Nós temos que apresentar sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aí no verso 6 ele diz: pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê
não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Verso 9, eu falei que era o verso 7, tá, irmãos? Corrigindo. Versículo 9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós não éramos povo de Deus, nós não tínhamos alcançado a misericórdia, nós não tínhamos acesso à misericórdia de Deus, mas hoje nós somos povo de Deus, hoje nós acessamos a misericórdia, fomos alcançados pela misericórdia de Deus, amém? E nós estamos em construção, somos casas, pedras vivas que estão sendo edificadas, amém? Mas essa construção, querido, depende de mim e de você. Nós temos que nos achegar a Ele, sim ou não? Nós temos que nos achegar a Ele, a pedra que vive, a pedra de esquina, que foi rejeitada pelos construtores.